Apresentação dos slides. Então vamos lá. Oi, gente. Então, aqui, vamos falar sobre a metafísica de Aristóteles, que é um filósofo que veio depois de Platão e ele nasceu entre mais ou menos 384 a.C. a 322 de Cristo. É um filósofo da Grécia Antiga, que vem depois de um pouco do período do helenismo e é um filósofo da época do helenismo. Começa aí o helenismo depois de Platão. Então, ele é o oposto de pensa oposto de Platão e vocês já vão entender por quê. Ó, aqui a biografia. Opa, eu sempre confundo biografia com bibliografia, mas não vem ao caso. Aristóteles é um filósofo que estudou com Platão no Tá. Um negócio em português que é traduzido como Academia de Platão. E eu acho que. Não lembro. Um nome, enfim, que era dado no grego. Mas, enfim. Depois vocês pesquisam no Google e depois vocês comentam aqui embaixo nos comentários. Mas vamos lá. Liceu é uma escola peripatética por estar ao redor de Atenas. Mas a escola não era só peripatética por estar ao redor de Atenas. Ela também era peripatética porque o método era diferente. Platão tinha um método mais idealizado de pensamento, tal de números. Aristóteles tinha um método mais experimental. Então, por isso também é uma escola aí que permitiu experimentos. Tá? Depois a gente olha e fala mais. Tá, então assim, ele contribuiu para a biologia, uma série de ciências que nasceram com Aristóteles. Que, né, fundou lógica, fundou várias outras coisas. Ele tinha uma oposição forte às ideias de Platão, criador da filosofia de primeira, que na época não era chamada de filosofia primeira, tá? Que na época, enquanto Aristóteles estava vivendo, sei o que, ele chamou de filosofia primeira. Por quê? E não de metafísica, como é que a gente conhece. Foi denominado por Andrônico de Rhodes. Denominou metafísica e é um discípulo dele. E isso é bem complicado dizer, porque sim. Opa! Porque assim não é resposta. Mas vamos lá. Metafísica, porque nesse sentido tem uma ordem bibliográfica das obras de Platão. Primeiro vem a física, os livros da física, e depois os livros que começou a falar de natureza, um pouco mais geral, mas já não pertence a nada em específico. Então, e depois não sabiam como, né? Então já que vem depois da física, vamos denominar de metafísica. Só por isso. Não tem muito segredo aí não, né? É só por isso mesmo.
E a gente vai passar meio rápido, porque eu quero. A metafísica vem do grego, que realmente vocês vão vendo que significa, que significa para além da física, que físicos é tipo a física, a natureza mesmo. E não é porque é uma coisa, como eu já expliquei antes, é por causa de uma ordem bibliográfica dos textos. Não é porque tem lá, sei lá, sobre seres supranaturais, não sei o quê. Não. É por ordem bibliográfica, então por isso que tem esse sentido. Mas vamos lá. E por isso que tem esse sentido é a investigação do ser enquanto ser. E tudo aquilo que é ser tem definição. Ser ali é sinônimo de ente, de entes em geral. Você pode pensar qualquer coisa é ente. Essa praia que vocês estão vendo é uma definição, então é ente. Essas nuvens coloridas é ente. O reflexo do sol é ente. O mar é ente. A areia é ente. E esse negócio aí que vocês vão falar, mas parece uma pintura. Realmente, parece, não sei. Acho que é uma foto, mas tudo bem. E pintura também é ente. Por quê? Porque tem definição. Estão vendo o céu todo colorido, então, colorido é ente, tem definição aí. Cor é ente, nesse caso ali é ente. Tudo que vocês estão vendo ali é ente. Tudo aí vocês estão vendo que vocês conseguem fazer definição de ser. E por mais que a gente tenha uma ideia de uma praia azul, toda bonitinha, isso aí não deixa de ser uma praia porque tá lá com cor avermelhada, com cor rosada, com cor não sei do que. Não deixa de ser. Não tem nem sol, uma praia com sol tá toda nublada e não está azul. E não vai deixar de ser uma praia por mudar todas essas características. A gente está conhecendo a praia tal como ela está. Nossa. Eu acho que vocês devem até ter se enrolado com essa frase, mas é sobre isso. Isso aí não deixou de ser uma praia, essa foto aí não deixou de fazer referência a uma praia por estar de um jeito que a gente não costuma ver. Bom. Então, gente, aqui do lado esquerdo tem a escola de Atenas, a escola de Platão, tá pequenininha, então acho que vocês talvez não estejam vendo, mas o importante é o centro, principalmente o centro, porque aqui do lado esquerdo, bem no meio, tem Platão. Olá, gente. Então, vocês estão vendo do lado esquerdo a escola de Atenas. Todo o quadro. Tá? É um quadro muito importante. Tem vários filósofos, tem pessoas que é feito por Rafael Santos. Na capela de Sistina e tal. Tá dentro de uma capela. Só que eu posso falar toda a história deles e tal, só que isso quase daria uma aula de filosofia. Daria uma aula em paralelo. Então, eu não vou me concentrar nisso. Platão aponta para cima. Por quê?
Platão aponta para cima e Aristóteles aponta para baixo. Porque Platão fala sobre a teoria da imanescência, sobre o mundo ideal em todos os sentidos. Então, assim, conhecimento, tudo tem que ser idealizado para Platão. E ele fica lá. Aristóteles aponta para baixo porque ele acredita que todo conhecimento que a gente pode conhecer e que as coisas são da forma que são e aqui mesmo a gente consegue. Seja em ética, seja em tudo. O livro que o Platão segura é o Timeu. E não porque é a República, porque é a obra-prima dele e mas ele conseguiu. E seria uma aula em paralelo também do mito da caverna, dizendo sobre a teoria da reminiscência. Gente, é fantástico que tá no Timeu, mas não vem ao caso. E Aristóteles segura a ética. É só a ética, tá? E é um livro ótimo de Aristóteles, porém a gente não vai tratar sobre a ética. A gente teria que dar uma aula em EPAR. Por quê? Não sei. Mas a gente teria que dar uma aula. Substância e acidente, gente, são 3 palavras com hífen, porque uma interliga na outra. Uma interliga na outra e uma é independente da outra, apesar de terem sentidos próprios e serem independentes. O que significa substância? É a primeira coisa. A coisa mais embaixo. É tudo aquilo que tem definição. Substância é sinônimo de ser. É o próprio ser enquanto ser. É aquilo que permite que alguma coisa possa existir. Se permite que algo possa existir, há definição. Pronto. Tem definição. É possível definir. Então, são os entes, os mais diferentes entes que a gente pode ter. Porta, pessoa, nada. Tem definição, então é ente. Se tem ente, é definição, e se é nesse sentido, tá? Essência é a explicação inerente ao próprio conceito, que é um conceito muito específico, é uma definição muito específica. Cavalo é muito específico, folha é muito específico, pessoa é muito específico, nada é específico, tudo também é específico. Óculos que eu estou usando é específico, lente é específico, sobrancelha é específico, mão é específico, tá? É um conceito bem específico. Boca é, assim, é específico, ok? Já estão aí. É uma coisa mais específica. Não é todo ser, não é todos os entes aí que se encaixam. Então, a substância já é uma... A substância é o mais embaixo. A essência já é uma composição da... Já é uma qualidade... A essência é uma qualidade da substância. É um aspecto aí. Acidente. O que é acidente nesse caro? Eu não tô falando, estavam andando 2 caros e colidiu um com o outro e amassou. Isso também é acidente, tá? Geralmente a gente
Ai, tava não sei o que, deu um acidente caro. A gente costuma associar acidente com caro que deformou alguma coisa. Então, mudou a característica que estava. Mas acidente, especialmente para Aristóteles, é as características. Aquilo que a gente consegue ver. Aquilo que manifesta uma flor. Ah, a flor tem pétalas desse jeito e é rosa. Um cavalo tem a cor marrom. Tem crina, tem rabo, ele incha, é quadrúpede, come capim, é mamífero, mama enquanto nasce, core, tem força, tá doente, então assim, vai mudando as coisas, né? Né? Um cavalo não vai deixar porque tá doente. Não, no momento que tá doente, tá? Não é isso que deixa de ser cavalo. Mas, dependendo, pode deixar de ser e virar outra coisa. Mas ainda vai ser substância. Aqui a gente tem uma imagem. Duas. Nossa, desculpa, gente. A gente tem duas imagens. Uma de um cavalo lindo, forte, que tá saudável, correndo, parece estar feliz. É isso que a imagem passa. E outro, um cavalo bem debilitado. E por quê? A essência a gente consegue com perguntas. O que está fazendo, qual é a forma, quais os elementos, o que compõe, quais os elementos que compõem, qual que é a posição, que a gente vê, como é que a gente vê e tal. Isso. E do outro lado a gente tem um cavalo que parece que tá sangrando, que parece que tá machucado. E vamos descobrir por quê. Então eu coloquei aqui uma pergunta: por que está assim? Vamos abrir o site e vamos ler a matéria. Presta atenção. Cavalos vivos em estado de decomposição são resgatados de Curau em Juazeiro do Norte. 11:43. Ó, aqui, ó. 3 cavalos abandonados foram resgatados em domingo 4 em Juazeiro do Norte. Os animais estavam presos em uma espécie de curau AC 060, a caminho que dá acesso ao município de Cariaciú. Apesar de ainda vivo, um quarto cavalo não pode ser resgatado por apresentar estado de decomposição. Ele será eutanasiado hoje após a denúncia anônima. A vereadora Jaqueline Gouveia e Maria Ângela Bandeira, coordenadora da Associação Defensora dos Animais Carentes, foram até o local junto com a Polícia Militar e Ambiental para realizar os resgates. Depois, né? Não vou entrar porque senão tem que interromper. Aí não dá certo. Diz ter pago 170 do próprio bolso para a um brigo hoje, segunda-feira, não havia ninguém. Ele outros cavalos bem cuidados de grandes pejadas. Resgata cavalos em um abrigo que mantém gatos, cachorros, cuida de 7 outros animais de grandes porte. Os 3 tá. Não sei como é que a pessoa deixa chegar a esse ponto, mas tudo bem. Fizeram um boletim de ocorrência, tá. Abandonos e maus tratos animais é crime. Da Gazeta de Carani, legitimar pelo artigo 32 da Lei Federal de número 9.605 e do Código 164 do Código Penal. Ah, não vem ao caso. Voltando para cá, a gente já voltou então.
Se o cavalo ficar em estado de decomposição e avançar, nesse sentido, a putrefação de um cavalo, com o tempo, vai deixar de ser cavalo, porque a gente vai deixar de ter aquela ideia de cavalo, porque quando a gente olhar para um estado muito avançado, a gente talvez já não tenha mais a ideia de cavalo e a gente tem um estado de um corpo em putrefação, sabe? De decomposição avançada e talvez desmanche aí, então, putrefação, morreu, não sei o que, tá em estado de putrefação, com o tempo vai deixar de ser cavalo. Porque não tá mais vivo e vai se decompor e vai se decompondo em partes. Só que não vai deixar de, apesar de deixar de ter a essência de cavalo nesse caso, né? Porque tá em estado de putrefação e tá acontecendo alguma coisa, tá potencialmente deixando de ser cavalo, não vai deixar de ser uma substância. Não vai deixar de ser um ser. Vai virar outra coisa, mas um ser vai continuar sendo. Ainda que deixe de ter a essência de cavalo, não vai deixar de ser substância, porque não pode. Não tem como. Ser de definição em geral. Não estou falando de química, não estou falando de nada aí. Tá? Porque não é minha competência. Aqui, essência acidente. Essência. Essa imagem a gente podia usar substância, essência. Vice-versa e tal, né? Mas vamos lá. Essência acidente, por quê? Porque a gente consegue ver um cavalo pelas suas características, né? Ali é marrom, come capim, é quadro, tipo, mamífero, herbívoro e que não deixa de ser. Não deixa de fazer parte da essência, mas também não deixa de ser acidente. E assim, né? Então, assim, se ele é herbívoro, ele necessariamente ele come capim. E se ele come capim, ele precisa continuar comendo para continuar vivendo. Então, aí, então, vamos lá. Bom, vamos ler aqui, ó. De fato, aquilo que com sua presença é causa de alguma coisa. Às vezes, é causa do contrário com sua ausência. Por exemplo, a ausência do piloto é a causa do naufrágio, a sua presença contrária é a causa da salvação. Tanto a presença como a ausência e presença são causas motoras. Então, a essência depende de causas motoras. E depende de causas motoras mesmo. Vai. Deixa eu ver. Né? Depende de causas motoras. Para conseguir continuar, precisa das causas motoras para conseguir. Então, precisa de movimento para continuar existindo como tal, para ter essência. Do que se disse, fica claro que a natureza, em seu sentido originário, é fundamental e as substâncias das coisas que possuem o princípio do movimento em si mesmas. O movimento é inerente, próprio das coisas, é essencial às coisas, né? Sem movimento, as coisas não existem. A essência da cadeira é sentar. Aí já estamos numa causa final, que a causa final da cadeira é sentar. O objetivo que ela foi criada. As 4 causas. Causa material é a madeira que constitui o objeto. É a matéria que constitui o objeto. Madeira, ferro, tecido, fibra, qualquer coisa. É a forma do objeto, o desenho do objeto, o design, aquilo que dá a forma.
A causa eficiente, o que faz daquilo um produto, e a causa final é para qual finalidade foi feito o que se usa no momento. Tá. Mas, veja bem, observe que as 4 causa e substância esse acidente não são coisas completamente aleatórias. Eu não saio de falar de substância esse acidente e dou um salto e falo sobre as 4 causas. Não, as 2 são interrelacionadas de tal forma como tal. Tá? As 4 causas são aquilo que ainda ajuda a dizer sobre um objeto. Objetivo, finalidade, tal, blá, blá. Ajuda a dizer. Ajuda a definir substância, ajuda a definir essência, só que está relacionado principalmente com a característica de acidente, as 4 causas formais, tá? Que é complicado. Um exemplo das 4 causas, tá? Cadeira. Um exemplo aqui. Fiz mais, tá, né? Porque eu preciso desenhar, não consegui. Causa material, aqui, ó. Madeira, tora, causa eficiente. A pessoa lá serando a madeira para conseguir, depois vai pregar, e depois não sei o que, causa final, a pessoa tá sentando. Então, fiz uma pessoa fazendo um agachamento aí. Que só serve para isso. Não, serve para sentar, né? Geralmente o que a gente usa, mas podemos usar para outra coisa. E não vai deixar de ser cadeira por causa disso. Então, a essência da cadeira não vai deixar de ser por causa que, sei lá, a gente usou para fazer exercício. Então, não é a causa final que vai mudar a essência da coisa, nem o formato. Se bem que se a gente tirar, decompor essas partes da madeira ali, ela vai deixar de ser cadeira. Para passar a ser tábuas de madeira. Né? Então, assim, porque vai perder a ideia da cadeira, então a gente vai decompor, a gente vai tirar e vai virar o quê? Várias ripas de madeira se a gente tirar os negócios, né? 4 causas, que é a pergunta: do que é feito? O que fez a coisa? Causa eficiente. O que fez a coisa ou quem fez a coisa? Qual é a sua forma, o que lhe dá a forma? Causa, o que lhe deu a forma? Para que serve? Qual é o objetivo daquele objeto? Qual o objetivo daquele objeto que sim? Ou para que a gente vai usar aquele objeto é a causa final, né? Vamos mais adiante. Ó, metafísica. Qual a diferença entre acidente e essência? Ó, todas as causas, quer sejam entendidas em sentido próprio, quer sejam são assim chamadas. Cara, elas são precisam ser entendidas ou pela essência ou pelo acidente. Aqui, ato versus potência. São conceitos que estão interligados. Ato é a forma atual como um ser encontra atualmente. Potência é a passagem de um estado para o outro. O ato pode vir a ser. Quando você consegue ver movimento, a fase atual é sempre um ato. A transição que caracteriza como potência. Você vê a transição, você está vendo potência. Potencialidade de se tornar tal coisa. Mais semente é potência, árvore semente é ato, árvore é ato, transição do negócio é ato, tudo é ato. Tudo aí é ato enquanto ato. Mas pode ser que é potência. Essa a gente vê, então, assim, você tem uma árvore, mas a árvore, se tiver um lenhador derrubando uma árvore, não, tudo bem,
Então, o morador vai derrubar uma árvore, tá? Vai cortar em um momento que ele está derrubando a árvore, entre a árvore estar em cima e a parte da árvore cair no chão, é ato. O movimento que ele vai fazendo é ato. Então, assim, você não vê potência, só vê ato. Mas o movimento até chegar a tal objetivo é ato. Carai, mas você vai plantar uma semente. Cara, você pode cozinhar feijão. E se você cozinhar o feijão, cara, perdeu a possibilidade, a potencialidade de se tornar uma árvore, de tornar uma planta, de tornar um negócio. Já perdeu a potencialidade, porque você tirou aquilo que faz germinar. É sobre isso. Cara, o primeiro motor imóvel é o mais complicado de todos. Está presente em cada um dos seres vivos. Precisa que alguma coisa o impulsione que esteja parada. E isso é o ponto que a gente consegue relacionar com todas as outras coisas, né? Que estão em referência. Com todas as outras coisas. A gente consegue referenciar com todas as outras coisas ato. Ah, precisa mover. Tá inerente todo certo. Então, algo precisa mover. Então, precisa que tenha potência. Para o ato continuar sendo o ato, precisa de movimento. Tá. Substância. Precisa de movimento para nunca deixar de ser substância. Mas essência pode passar a ser outra coisa. A ser outra coisa. A se transformar em outra coisa. Potência. Se um cavalo pode deixar de ser cavalo, é potência. Se. Né? Tem a ver com as causas, com as 4 causas. E o acidente manifesta todas as outras 4 causas e a gente relaciona tudo. Beijos e até a próxima.